incubadoras para que as crianças se curem de icterícia. E para vocês terem uma ideia, em torno de 40 mil crianças morrem por ano só no Brasil por icterícia. Icterícia é uma doença que, se descoberta a tempo, tem 100% de chance de cura. Se demorar o tratamento, é altamente letal. É uma doença altamente letal. E aí elas começaram a fazer algumas pesquisas e elas descobriram que, assim como o produto que elas já tinham, existia um monte de produto para curar a icterícia. Só que não existia nenhum produto para detectar a icterícia. Como que é feito o processo atualmente de detectar a icterícia? A mãe ou o pai, ou algum da família, coloca a criança perto do sol e aperta a pele da criança. Se a pele da criança ficar amarelada, a criança está com icterícia. Só que a gente esquece disso, né? Ou às vezes a gente também desconhece isso. E aí eles criaram um adesivo. O adesivo custa R$ 1, que você coloca na pele da icterícia e esse adesivo vai indicar se a criança tem ou não tem a doença. E a icterícia ela só acontece nos 60 primeiros dias de vida do bebê. Ou seja, você compra um pacotinho, paga R$ 60 um pacotinho e consegue resolver o seu problema, que é detectar se o seu filho tem icterícia. Agora observe uma coisa. A dor da mãe ou do pai de perder uma criança é muito grande. E esse produto resolve esse problema, certo? E ele custa R$ 60. Em 2 meses, né? Então seria algo em torno de R$ 30 por mês. É um custo que praticamente todas as classes sociais têm condição de pagar. Correto? Olha o tamanho do mercado desse produto para essa empresa. E esse produto custa, para fabricar e colocar, já entregar na farmácia, custa R$ 5. Olha o tamanho do lucro da empresa. R$ 55 por caixa vendida. Por quê? A empresa conseguiu identificar um problema, uma dor do usuário e conseguiu entregar uma solução que ninguém resolve. Tá? E esse é o grande desafio quando a gente vai pensar num produto. É pensar na dor do usuário. Por exemplo, tem um produto que está sendo desenvolvido que a mulher, todas as mulheres, todas não, a maioria das mulheres quando vai sair lá com o namorado, né? Principalmente as jovens aí, as adolescentes, ela vai lá para o banheiro e fica lá uns 40 minutos lá, né, com o secador de cabelo, tô mentindo? Secando o cabelo, arrumando o cabelo, não é isso? Só que o barulho do secador é irritante, não é? É alto pra caramba aquele negócio. Ainda mais se você está dentro do banheiro com a porta fechada, torna-se mais alto ainda. Tô mentindo? Então, a 3M, vocês conhecem a 3M? 3M é uma empresa que faz fita isolante e faz um monte de outras coisas, faz o post-it que vocês conhecem. Bom, a 3M ela tem no portfólio de produto delas algo em torno de 60 mil produtos. E um dos próximos produtos que ela vai lançar é o secador de cabelo sem barulho. Né? Resolve um problema aí das mulheres aí, na hora de pentear o cabelo, de secar o cabelo. Né? E de alguns homens também. Né? Tá? Vamos lá. Pessoal, esse é o processo de desenvolvimento de produto. Antigamente, o pessoal só pensava, aqui no Brasil, normalmente, o pessoal só pensa nessa fase. A fase de desenvolvimento do produto. Eu vou projetar e produzir meu produto. Só que os dois principais itens na fase de desenvolvimento de produto estão no pré-desenvolvimento e no pós-desenvolvimento. Isso aqui já é solucionado. A gente está cheio de engenheiro aí capacitado, vocês estão fazendo um monte de curso aí para capacitá-los a desenvolver produtos, a pensar e conhecer a parte técnica. Mas isso daqui é complexo. É complexo porque precisa de estudos que a gente não costuma ter dentro das universidades e até dentro do próprio Senai. Mas isso está mudando. Dentro do Senai a gente está criando algumas ações para poder mudar isso. O que é o pré-desenvolvimento? O pré-desenvolvimento é eu conhecer bem o meu mercado, é eu conhecer bem o meu cliente, é eu pensar bem na solução que eu vou entregar, é eu validar a solução que eu vou entregar antes de começar a produzir, é eu reduzir o custo de desenvolvimento, é reduzir o gasto de dinheiro para poder botar um produto no mercado. E o que é o pós-desenvolvimento? E aí eu vou buscar uma coisa, assim, não sei se todos conhecem, tem algumas pessoas aqui que talvez vão chegar a vivenciar isso. Mas alguém se lembra das câmeras com filme, né, que você pegava lá, vou comprar um filme de 24 poses, de 36 poses, de 48 poses. Vocês lembram disso? Que você colocava dentro da máquina, aí não tinha aquele negócio de sair clicando, né? Faz uma pose, gente, tá todo mundo rindo? Posso clicar? Aí clicava, né?
E aí você ia esperar mais um mês para poder ter a chance de ver como que a foto ficou. Hoje você clica, ficou ruim, gente, vamos tirar outro. E você já baixa um monte de clique. Né? A gente não tinha essa possibilidade antigamente. Tinha uma empresa que fazia isso, que chamava Kodak. Era líder mundial em filmes para fotografia. Essa empresa quase foi para falência. Por quê? Porque ela esqueceu desse item, o pós-venda, ou pós-produção do produto. Eu preciso, depois que eu tenho um produto, que eu lancei num produto no mercado, eu preciso monitorar esse mercado. Eu preciso entender o que o meu cliente está achando daquele produto. A Kodak não fez isso. E alguém percebeu que a dor do usuário era justamente ter que esperar 30 dias para ver a foto. Alguém percebeu que a dor do usuário era tirar uma foto e depois de algum tempo, quando revelasse, ter percebido que a pose ficou ruim. Ou que saiu com o olho vermelho. A Kodak não percebeu isso. O outro concorrente percebeu e entrou no mercado e começou a desenvolver as câmeras digitais. E aí hoje a gente tem duas grandes players aí no mercado, que é a Canon e a Nikon, que estão disputando isso, e a Kodak praticamente sumiu. Tá? Nesse quesito de foto, a Kodak, que era grande player mundial, praticamente ela não tem 1% da fatia mundial hoje de venda de máquinas. Ok? Então, eu monitorar o meu produto após isso, e aí principalmente eu criar um canal de comunicação com o meu usuário, para conseguir entender quais são os problemas que o meu produto está causando para ele, e quais são as oportunidades de melhoria que eu posso fazer no meu produto, é fundamental no processo de desenvolvimento de produto. Ok? Então, começar a prestar atenção para isso e para isso. E aí, bom, chegou na hora então da gente começar a pensar no produto. Como que a gente vai desenvolver o produto? Primeira coisa que a gente faz para desenvolver o produto é o processo de imersão. O que é imersão? É eu me jogar em cima do problema. É eu conhecer a fundo qual que é o problema que eu quero trabalhar. É eu conhecer a fundo qual que é a dor do meu usuário. E aí, quando eu consigo fazer isso, eu consigo levantar todos os requisitos do meu problema. E aí, eu vou para a fase de ideação. Quem faz isso muito bem são os designers. Os designers conhecem isso aqui muito a fundo. Então, sempre ter um designer próximo de vocês na parte de desenvolver produto é importante para poder fazer esse processo. Na fase de ideação, eu vou criar soluções para resolver o problema, os problemas e oportunidades que eu levantei na fase de imersão. E aí eu vou criar esses conceitos. Tá? Só que não basta criar conceito. Ou senão a gente vem com um monte de solução que atende nada mais, nada menos do que eu. E eu criar uma solução que atende a mim, significa que só eu vou comprar. Ou seja, eu não vou ter lucro e eu vou quebrar. Certo? E aí eu vou dar um exemplo. Quando eu trabalhava em Goiás, no Senai, surgiu um inventor lá que trouxe para a gente uma invenção. E ele captou muito bem a dor do usuário. A dor do usuário é ter dengue. Alguém aqui já teve dengue? É ruim, não é? Dói, você desejaria ter dengue de novo? Bom, se você tivesse um produto que acabasse com a dengue, que pelo menos te livrasse da possibilidade de ter dengue, você ia comprar, não ia? Será? Olha só o que o cara levou lá para a gente. Ele falou assim, bom, cheguei com uma solução boa. Bom, se eu tenho um problema que é ter dengue, a solução para ter dengue é eu matar os mosquitos que estão dentro da minha casa. Perfeito, faz sentido, correto? Existe um produto já no mercado que é aquela raquetinha. Alguém já usou aquela raquetinha e saiu caçando mosquito? Só que aquilo lá demanda tempo, não demanda? Aí você imagina você ficar lá caçando mosquitinho o dia todo. Bom, ninguém tem paciência para isso. Você espera, quando você consegue ver um mosquito, aí que você pega a raquetinha para matar. Correto? Aí beleza, eu comecei a entender o que ele estava querendo. Bom, então ele quer criar alguma forma para que eu não tenha que levantar e matar o mosquito. Aí ele pensou assim, o mosquito da dengue, ele só bota os ovos dele na água, as larvas, né? Só bota na água. Então, a minha solução é criar uma bacia de água, onde eu boto água e boto a raquetinha por cima. E eu vou espalhar um monte dessas vasilhas com água, com a raquetinha em cima da minha casa inteira, para os mosquitos pousar lá e vai morrer. Aí eu falei assim, cara, se eu apresentar isso para minha esposa, ela me mata. Você imagina eu decorar minha casa inteirinha com bacia de água e uma raquetinha por cima. Vai me expulsar lá e vai botar um outro lá no lugar, né? Aí, ele entendeu a dor? Entendeu. Só que a solução dele não era uma solução adequada.
E basta você pegar essa solução e apresentar para o usuário final que ele ia te falar que não é adequado. Faz uma pesquisa. Quem tem coragem de pegar, comprar essas vasilhinhas e botar, sei lá, cada cômodo de sua casa você bota 2 vasilhas dessas. Primeiro que você vai ter que arrumar um monte de móvel para colocar a coisa em cima. Né? Segundo, que você vai ter que ficar trocando aquela água o tempo todo. Né? Terceiro, que você ainda tem uma questão de gasto de eletricidade que vai estar o tempo todo ali. Então é uma solução que não atende à expectativa do usuário. Então não adianta você criar uma solução e não validar essa solução com o usuário. Então nessa fase de ideação, a gente precisa criar soluções e fazer uma pesquisa com o usuário final, para saber se aquilo lá é realmente viável para o usuário, se o usuário compraria, se ele botaria dinheiro naquele produto. E isso é importante, isso a gente esquece. O brasileiro esquece de fazer isso, as empresas esquecem. Tá? Então a empresa cria o produto e simplesmente lança no mercado e vão ver o que dá. Ela não valida com o usuário antes. Então nessa fase de ação a gente precisa validar. E aí depois que a gente validou a ideia, validou o conceito com o usuário, a gente vai desenvolver o protótipo. Ou seja, criar o produto para poder ser lançado no mercado. E aí depois a gente ainda vai fazer mais testes. Por exemplo, teve um produto que virou um chamariz, inclusive é um produto do Google, que acabou de ser descontinuado. Por quê? Eles fizeram alguns testes, passaram por essa fase de ideação, ok, todo mundo, o usuário falou que comprava, eles desenvolveram o protótipo e foram testar de novo, sem lançar o produto final e sem colocar no mercado à venda. Eles criaram, eles pegaram um grupo teste, colocaram o produto funcional para esse grupo teste testar, e aí eles perceberam que esse produto não tinha mercado. É o Google Glass. Vocês conhecem o Google Glass? Já ouviram falar? Vocês sabem que esse produto está saindo do mercado? Ele saiu do mercado. Né? Foi descontinuado. Por quê? Porque foi um produto que não teve o sucesso que eles esperavam. Isso acontece. Agora você imagina todo o custo de desenvolvimento até lançar isso. Se eles tivessem descoberto isso aqui na fase de ideação, eles tinham economizado dinheiro. Tá? Bom, uma vez que a gente tem eu vou voltar um pouco antes do protótipo. Uma vez que a gente tem ideação, a parte de prototipagem depende de alguns levantamentos. E é isso que a gente vai fazer. Como que a gente vai pegar a concepção e como que a gente vai detalhar o produto? Então, basicamente, a gente tem que fazer isso daí. Primeira coisa que a gente tem que fazer é esclarecer bem os objetivos. Qual que é o objetivo do meu produto? Para que ele serve? Né? Detalhe esses objetivos. E depois, quais são as funções necessárias para atender aquele objetivo? Tá? Funções do tipo, eu tenho um carro, uma das funções do carro é girar a roda, certo? É abrir a porta, emitir um som quando eu aperto a buzina, não é isso? Essas são as funcionalidades do meu produto e eu preciso detalhar essas funcionalidades. Depois, eu preciso definir os requisitos para cada funcionalidade do meu produto. Né? Quando eu defino que o meu carro precisa de uma buzina, eu tenho que definir também qual que é a altura dessa buzina. Então, qual que é o requisito para essa buzina trabalhar? Qual que é o tempo de vida dessa buzina? Né? Então, a gente define os requisitos. Depois, eu gero as alternativas. Alternativas do tipo, se eu tenho alguma coisa para movimentar, por exemplo, um carro, eu posso definir que a alternativa para fazer o carro movimentar pode ser roda. Ou pode ser igual nos tanques de guerra, pode ser uma esteira. Eu tenho diversas alternativas para fazer uma mesma função. Então eu vou definir essas alternativas. Depois eu vou avaliar as alternativas e vou fazer a melhoria de detalhes. Bom, eu cheguei no meu conceito do produto. Agora observe que tudo isso está interligado. Porque às vezes eu estou numa geração de alternativas e eu posso entender que não existe alternativa viável para aquela funcionalidade. Então eu tenho que voltar e definir de novo os meus requisitos e as minhas funcionalidades para saber se ela é realmente necessária e se eu posso substituir ela por outras funcionalidades. Então esse processo tem que ser cíclico. E é por isso que eu preciso ter aqui envolvido todos os atores no processo de desenvolvimento do produto. Desde do designer até o cara lá que vai entregar o produto lá na casa do meu cliente, porque senão eu desenvolvo um produto que não consegue entrar dentro do caminhão para entrega. Certo? E, só por curiosidade, o desenvolvimento integrado de produto, ele existe diversos designers. Então você tem o designer for assembler, que é o designer pensado na forma de montar o produto. Amanhã vocês vão ter uma palestra que é de Design for Environment. É um tipo de projeto que está sendo muito trabalhado, que é o design pensando no meio ambiente. Né? E quando eu falo pensar em meio ambiente, eu vou fazer vou fazer uma pergunta. O que é melhor? Eu usar um copo de vidro para tomar café ou usar um copo de plástico?
Vidro, quem acha que é de vidro? Vidro, a maioria acha que é de vidro. Errado. Se eu for pensar em meio ambiente, para tomar café, o copo de vidro é pior. Porque o processo, a quantidade de água que eu gasto para lavar, o sabão que eu uso para lavar, a bucha que eu uso para lavar, tudo aquilo gerou um impacto para o meio ambiente. Tá? O plástico também, mas aí... Sim, só que aí existe mas não é, eu não estou pensando nem no vidro jogar fora. Eu estou pensando na quantidade que você vai gastar, o impacto que você vai fazer sobre o produto que você vai usar para lavar o vidro. Existe um estudo que chama Análise do Ciclo de Vida do Produto. Tá? Ele vai identificar todo o impacto ambiental, e aí existem alguns dados, inclusive o tempo que usa para esse produto se degradar. Ele vai analisar todos os aspectos durante a vida do produto, desde o processo de fabricação até o processo de descarte. Né? Todo o processo que você usa durante a manutenção e, quando a gente usa um copo de vidro, um dos processos de manutenção é a água, o sabão que a gente vai usar para lavar. Então ele vai fazer toda essa análise e ele vai te dar um ranqueamento das alternativas que você tem e qual que é menos impactante para o meio ambiente. Tá? Então usar um copo de vidro ou um copo de metal para beber água, o impacto para o meio ambiente é menor. Agora, se eu usar aquele copinho para tomar café, em vez de você usar um copo de vidro ou de metal, é melhor você usar o copinho. Tá? Isso só foi descoberto quando eles começaram a pensar que o impacto não é o produto em si, mas é toda a cadeia dele. Não sei se vocês sabem, mas um avião, para ser produzido, ele precisa de 9 vezes a quantidade de metal que é utilizada no avião no produto final. Então, 9 vezes o peso dele em metal é jogado fora no processo de fabricação. Só que o maior impacto do avião não está no processo de fabricação, está no processo de utilização, porque é a quantidade de combustível que você gasta para poder fazer um avião sair de um lugar para o outro. Por isso que hoje um dos maiores desenvolvimentos na aeronáutica é como reduzir o consumo de combustível, pensando aí no Design for Environment, que é reduzir o impacto para o meio ambiente. Então, existem diversos tipos de design, a gente sempre vai ter que pensar em cima de um aspecto ou mais de um aspecto, mas precisa ser pensado. Tá? Bom, posto isso, eu gostaria de mostrar para vocês o que o Senai tem feito para ajudá-los, ajudar as empresas, ajudar as pessoas a pensar mais sobre o processo de desenvolvimento de produto. Esse aqui é um modelo que, na verdade, o Senai está inserido dentro desse modelo. É um modelo do processo de desenvolvimento de produto. Todo o desenvolvimento de produto ele nasce a partir de problemas ou oportunidades. Depois disso, você precisa pensar no conceito, você precisa prototipar, você precisa testar e você precisa lançar isso no mercado. E lançar no mercado significa eu ter patente, eu ter aumento de lucro, eu ter aumento de trabalhadores, ou seja, aumento de empregos. Tá? Só que para tudo isso funcionar, eu preciso disso aqui, ó, que são pessoas, infraestrutura e recurso financeiro. E para tudo isso funcionar, ou melhor, para tudo isso ser mais fácil e ser mais rápido, eu preciso educar as pessoas, eu preciso fazer mentoria para as pessoas. E quando eu tenho tudo isso dentro do ambiente, eu tenho um ecossistema de inovação. E é isso que a gente está tentando trazer e está tentando montar aqui no Amazonas. Criar um ecossistema que diversos atores, e alguns atores já estão conectados, por exemplo, Senai, FAPEAM, Universidade Federal do Amazonas, Sebrae, o MCTI, já estão envolvidos dentro desse ecossistema. Agora, o mais interessante do ecossistema é que ele não tem um dono. O mais interessante do ecossistema é que ele não tem barreiras de entrada. Ou seja, qualquer ator pode entrar dentro desse ecossistema. Entrar em como parte de qualquer ator aqui dentro. E o Senai se colocou como ator dentro de alguns desses processos, que é o que eu vou mostrar para vocês, e para vocês estarem cientes do que a gente tem feito e de como vocês podem usar cada um desses programas que nós estamos criando. Bom, o primeiro programa é a nossa metodologia Senai. Nossa metodologia Senai de desenvolvimento de produto inovador, tá? Que é testada, que é aplicada dentro do GP Senai, que é o evento que está acontecendo, e eu convido todos vocês a ir lá visitar o GP e ver o que esse pessoal está fazendo lá. Eles têm um desafio, que é melhorar o processo de logística dos insumos da cadeia produtiva. E eles estão pensando, durante 48 horas, nas melhores soluções para poder gerar, para poder apresentar para as indústrias,
para melhorar o processo deles da cadeia produtiva. Tá? Esses meninos aí que estão trabalhando, tem até um aqui, né, que é do grupo, da equipe lá, que também deve ser colega de vocês aí do Senai. Essa garotada, eles vão ficar aqui 48 horas seguidas pensando e desenvolvendo soluções em cima dessa metodologia. Essa metodologia a gente chama de diamante triplo, que é divergir, convergir, divergir, convergir. É um processo de, primeiro eu entendo o problema, depois eu foco no problema. Primeiro eu vou conhecer o problema e depois vou estruturar como que o problema funciona. Depois que o problema está estruturado, eu vou gerar conceitos e depois eu vou refinar meus conceitos. Eu tendo meus conceitos refinados, eu vou gerar alternativas de produtos e depois eu vou prototipar meus produtos. E depois eu chego com um produto final para ser entregue, para ser mostrado. E na sexta-feira, 2 horas, esses meninos vão apresentar 15 soluções que eles desenvolveram durante as 48 horas para vocês. Essa apresentação vai ser o modelo de negócio que eles desenvolveram junto com o protótipo que eles desenvolveram nessas 48 horas. Para isso, eles estão tendo apoio. Eles não estão fazendo sozinhos. Para isso, existe um background, existe uma equipe de especialistas do Senai, especialistas de outras empresas, como, por exemplo, a Natura, como, por exemplo, tem uma empresa aqui, uma startup aqui que está fazendo sucesso para caramba agora, aí, é a startup lá do Marcelino, né? Que é de venda de ticket para passagens de barco, não é? Então, esse cara está lá, esse cara tem 2 anos que ele está tentando botar o produto, a empresa dele no mercado. Tá? E ele é uma pessoa como vocês, tá? Que saiu, teve uma ideia e começou a correr atrás de apoio. Não tinha dinheiro para colocar na empresa, não tinha nada, e começou com a ideia dele começar a desenvolver e criar a solução para poder colocar o projeto nele na empresa. Hoje ele é um empresário. Né? Vendeu agora a empresa dele, mas fez um acordo para poder... Ele continua dentro da empresa, mas a empresa foi compra. Então ele vendeu a empresa, ganhou o lucro que ele investiu aí pensando nesse projeto, e hoje ele está aí ainda trabalhando dentro da mesma empresa que ele montou. Né? Então, são exemplos assim que a gente quer. O que a gente quer é criar condições para vocês fazerem isso também, para vocês empreenderem, para vocês colocarem suas ideias no mercado. E o GP é uma das formas. Tá? E aí, a gente tem uma ferramenta do Senai que chama Laboratório Aberto, e aqui nessa unidade tem um laboratório aberto. Tá? O laboratório aberto ele pega a metodologia do GP, o GP é um evento, ele acontece de vez em quando. Mas aquela metodologia que vocês estão vendo no GP, que o pessoal está usando lá, ela vai ficar o tempo inteiro sendo utilizada dentro do laboratório aberto. Só que no laboratório aberto, além de você ter condição de gerar conceito, você vai ter uma série de equipamentos disponíveis para você pegar o seu produto e fabricar o seu produto lá dentro. Né? Imagina você quanto que custa um osciloscópio, pessoal de eletroeletrônica aí, né? Quanto que custa um osciloscópio, quanto que custa uma placa de prototipar circuito impresso, quanto que custa comprar os chips, quanto que custa comprar, sei lá, uma fonte simétrica para poder testar e produzir seu produto. É caro. Se você for ter que comprar tudo isso para então fazer seu produto e lançar no mercado, você vai ter que conseguir um investimento muito alto. E aí, para isso, o Senai disponibiliza todas essas máquinas, todos esses equipamentos, para você chegar lá, botar a mão e produzir seu produto. Você não precisa gastar com isso. Só que, além disso, a gente está contratando uma metodologia para colocar aqui na Amazonas, que é a metodologia do Bota para Fazer, que é uma metodologia da Endeavor. Para você ter uma ideia, a Endeavor é uma empresa, não é uma empresa, é uma organização não governamental que trabalha com os empreendedores de mais alto sucesso do país e do mundo. Tá? Lá estão pessoas como o dono do Espoleto, lá estão pessoas como o dono da Buscapé. São pessoas que desenvolveram e passaram por toda essa etapa e hoje têm sucesso. Hoje são empresas de sucesso. E o que eles fazem? Eles criam programas e cursos para ensinar vocês a fazer a mesma coisa. E essa metodologia vai estar disponível a partir de maio, aqui também, dentro do Laboratório Aberto. Para vocês fazerem os cursos para vocês aprenderem. Mas não é só a capacitação. Além disso, vocês vão ter os técnicos lá do Easy, né, os pesquisadores do Easy, porque às vezes você está com uma dificuldade de programar um FPGA. Tá? Você não é obrigado a saber, mas tem um especialista lá que sabe, que ele vai lá e vai te ajudar a desenvolver o seu produto e colocar o seu produto no mercado. Mas não é só isso. Você também precisa desenvolver seu modelo de negócio. Não adianta você ter o produto, você não sabe como que vai vender, como que você vai ganhar dinheiro disso, como que você vai fazer o marketing. E aí, para isso, vão ter pessoas
prontas para te ajudar a montar seu modelo de negócio. Mas não é só isso também. Se você não souber o caminho da pedra, você vai fracassar. E aí, para isso, a gente também está fechando um contrato tanto com a Endeavor, como Inovativa e como Startup Farm, para chamar mentores. Então, você pode, por exemplo, ser agraciado com a mentoria de 30 horas com o dono do EasyTax ou com o dono do Spoleto. Você imagina você conversando com o dono do Spoleto, apresentando o seu projeto para ele e ele te falando o melhor caminho para você seguir? E mais do que isso, ele pegando o seu projeto, gostando do seu projeto e falando assim, olha, eu conheço algumas pessoas que vão fazer o seu projeto se tornar sucesso. Então, vocês também vão ter isso aqui dentro. Tá? E ainda mais do que isso, não adianta você ter tudo isso se você não tiver dinheiro para desenvolver seu produto. Concorda? Se você não tiver dinheiro, não vai adiantar nada. E aí, para isso, com a parceria com o Sebrae, vocês podem conseguir até R$50 mil de recurso não reembolsável. O que é recurso não é reembolsável? Não é empréstimo. É um recurso que a gente disponibiliza para vocês pegarem e desenvolver o produto de vocês e lançar o produto de vocês no mercado. Tá? Eu acho que tá bom. Aí a gente completou tudo que a gente tem para oferecer dentro do laboratório aberto. Mas aí 50 mil é pouco, porque 50 mil só é possível você desenvolver seu protótipo. É muito difícil você testar o seu produto e lançar ele no mercado só com 50 mil. Fazer o plano de marketing e botar o produto no mercado só com 50 mil. Aí, para isso, a gente tem o edital de inovação. O edital de inovação é uma chamada que a gente que concorre. Então, a saída do laboratório já pode ser inserida dentro do edital de inovação e você pode conseguir de 200 mil a 1 milhão e 200 para poder desenvolver o seu produto e botar o seu produto no mercado. Né? Para você finalizar o processo e aí você realmente ser uma empresa de sucesso. Então, de 200 mil a 1 milhão e 200, vocês podem conseguir dentro do edital de inovação. E dentro desse recurso, metade pode ser gasto para contratar pesquisador lá do Reino Unido. Pesquisador, máquinas e equipamentos para desenvolver o seu produto lá no Reino Unido. Tá? Reino Unido, para quem não sabe, é toda a região que envolve ali Escócia, ou a Inglaterra, enfim, aqueles países nórdicos lá, que têm universidades bem famosas, como, por exemplo, a Universidade de Lancaster, a Universidade de Liverpool, são universidades bem famosas, que têm pessoas especialistas para trabalhar no desenvolvimento de produtos e lançar o produto no mercado. Então aí, a gente termina o ciclo e é isso que o Senai ajuda, tá? A colocar a apoiar pessoas a colocar seu produto no mercado. E qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é fazer com que pessoas atinjam o sucesso, com que pessoas consigam empreender, mesmo que ela não tenha condição financeira, mas com que ela consiga entrar dentro do mercado. E aí a gente tem um exemplo, que é o exemplo do Felipe, que criou o EasyTax. Quem conhece o EasyTax é uma ferramenta que se coloca no celular para você fazer chamadas de táxi, bom, enfim, facilitar o processo tanto para o taxista quanto para a pessoa que quer tomar o táxi. Essa empresa ela tem 3 anos de vida e ela foi vendida recentemente por 40 milhões de reais. Essa empresa, uma empresa brasileira, ela já está em 47 países no mundo. Essa empresa gera de receita, com a plataforma dela, por ano, R$1 bilhão. Ou seja, é uma empresa de 3 anos que conseguiu atingir esse patamar num tempo muito rápido. Tá? É uma empresa que nasceu como startup, ele não tinha dinheiro para poder fazer a empresa, ele criou uma boa ideia, apresentou a ideia para investidor, ele recebeu um investimento inicial de R$20 mil e depois ele recebeu um investimento de venture capital de R$2 milhões. E aí a empresa dele conseguiu ir para os 47 países que já está hoje. E eu não sei nem se é mais 47, provavelmente deve ter mais países aí. E aí, semelhante igual a empresa daqui de vocês, a startup daqui do Amazonas, esse cara também vendeu a empresa, mas ele continua sendo diretor técnico da empresa. Ele continua palpitando para a empresa, dentro da empresa. Tá? Ele continua desenvolvendo coisas dentro da empresa. Ou então, a gente pode ter coisas simples como isso daí. Uma esponja que simplesmente tem um furo, que em vez de você ficar guardando ela lá dentro de uma caixinha de ferro, que fica molhando e fica enferrujando e fica sujando a esponja, você bota ela pendurada na torneira e ela vai escorrendo e vai pingando dentro da própria pia, sem ficar sujando o restante da pia lá. Tá? Também é uma solução inovadora. Ou então a gente pode ter uma solução como o NetShowMe. O NetShowMe é uma plataforma de música, de show, de curso, enfim, do que você pensar ao vivo. Onde qualquer pessoa, qualquer um de vocês pode entrar lá na plataforma e falar assim, a minha habilidade é
soprar copo de água. Já viu aqueles caras que botam as taças assim, bota a água lá e vai soprando e vai fazendo música com o copo? Se você acha que a sua habilidade é essa, e você acha que você pode ganhar dinheiro com isso, você entra lá no NetShowme e começa a fazer apresentações ao vivo, de ficar soprando lá, né, na tacinha lá e fazendo musiquinha. E se as pessoas gostarem, elas pagam para você dentro da plataforma. E aí você pode fazer coisas do tipo, para quem me der R$10, eu vou mandar um CD com as minhas musiquinhas gravadas. Para quem me dá R$20, o meu CD vai autografado. E as pessoas vão te pagando ao vivo. Né? Ou se você é um cara bom em skate, você vai ensinar os caras a fazer manobras. Né? E aí você também pode fazer isso ao vivo e ensinar a galera a fazer as manobras lá de skatista. E os caras que acharem que é bacana o seu negócio, eles vão pagar para você. Tudo dentro dessa plataforma. Então é uma plataforma que permite qualquer pessoa ganhar dinheiro com as suas habilidades ao vivo, fazendo filmes aí, filmando ao vivo. E você não precisa nada mais, nada menos do que o celular para poder gravar seu vídeo ao vivo lá e colocar dentro da plataforma. Né? Ou então, você pode desenvolver algo desse jeito aí. Ó. Esse é um produto lá do Paraná. Tá? Esse produto aí, quem aqui tem filhos? Por favor, levante a mão se tem filho. Quem mais tem filho? Tem uma galera que tem filho aqui. Vocês já levaram seus filhos no dentista? Quando ele vai aplicar a anestesia, né? Abre aquele berro, né? Até porque a injeção é feia pra caramba. Então isso aí é um sistema que você coloca em cima da anestesia. Então, na verdade, a criança não está vendo o que está sendo colocado na boca dela. É uma injeção. Na verdade, é um jacarezinho. E ela aplica a injeção e a dor. Porque muito da dor é no psicológico. É no que a pessoa está enxergando, que ela pensa que ela vai sentir dor. Então tem um estudo que com esse produto aí eles conseguiram reduzir em 70% a sensação de dor das crianças. E é uma inovação que é simplesmente uma capa para injeção. Ou então, a gente pode chegar como isso daí, um biscoito com formato, para você colocar seu dedo, colocar lá no Nutella, quem não gosta de Nutella, né? Ou leite condensado, ou chocolate derretido. E aí você desenvolve um produto desse, e começa a vender aí no mercado e começa a ter sucesso. Tá? Então, o que eu quis mostrar para vocês trazendo esses produtos? É que a gente tem produtos altamente complexos, como o NetShowme, como o EasyTax, e a gente tem produtos altamente simples e que dão muito sucesso, que tem um alto valor de mercado, como um dedal para você passar na tela. Ou como a esponja que simplesmente tem um furo e que nenhuma esponja nunca teve aquele furo para você pendurar dentro na torneira. Né? Ou então, a capinha lá da injeção, que também é algo simples de fazer. Mas, para tudo isso, gente, eles conseguiram entender qual é a dor do usuário. Eles conseguiram entender o que o usuário precisa, o que o usuário quer. E quando a gente consegue entender o que o nosso usuário quer, a gente consegue desenvolver soluções, muitas vezes muito simples, como essa, e que tem um sucesso de mercado. Então, o que eu queria falar para vocês hoje é que arrisquem, empreendam, pensem, parem, diante de um problema e parem para pensar. Isso não só para desenvolver produto, não. Para tudo, para a vida de vocês também. Se você tem um problema na vida de vocês, não tentem tomar a primeira solução como a melhor. Nem sempre a primeira solução é a melhor. Então vamos parar, vamos pensar, vamos entender melhor qual que é o problema que a gente está enfrentando e vamos tentar criar possibilidades de soluções. E vamos também tentar validar se essas soluções são boas ou não. E aí talvez a gente consiga criar produtos melhores. Aí talvez a gente consiga criar empresas mais competitivas. E aí talvez a gente consiga criar mais postos de trabalho dentro do Brasil. E aí talvez a gente consiga eleger políticos melhores. E aí talvez a gente consiga ser um país melhor. Né? Então é isso que eu tinha para trazer para vocês, é isso que eu tinha para tentar motivar. Então se vocês saírem daqui com, no mínimo, a sensação e o querer parar de frente de uma situação e pensar um pouco antes, e pensar em novas soluções, antes de tomar a primeira solução como a melhor, eu acho que eu já consegui passar o mais importante para vocês dentro de um processo de desenvolvimento de produto, que pode ser levado para a vida de vocês, e não só para quem vai trabalhar com desenvolvimento de produto. Tá? Eu agradeço a presença de vocês, o tempo de vocês é muito precioso, e agradeço vocês terem gasto esse tempo me ouvindo aqui, para ouvir um doido que veio lá de Brasília, lá do Centro-Oeste, para falar de piqui e falar um pouco de desenvolvimento de produto. Tá? Vou abrir então para vocês, se vocês tiverem qualquer pergunta, podem perguntar aí, eu vou tentar solucionar as perguntas. Dúvidas? Algum comentário?
Não? Professor? Então, o professor levantou um aspecto aqui de como que a gente interfaceia a inovação aberta com o DIP. Para quem não sabe, inovação aberta é o processo de inovação onde eu exponho a minha ideia, onde eu exponho o meu produto, para que as pessoas possam pensar junto comigo. Quando eu falo junto comigo, eu estou pensando eu ser uma empresa. Então, eu exponho meus problemas da empresa, eu exponho minhas ideias, para que as pessoas pensem junto comigo. Alguém lembra de uma campanha que a Ruffles, eu não sei, acho que foi a Ruffles que fez, que foi os novos sabores lá para você abrir, que o pessoal podia sugerir novos sabores do salgadinho, não era? Aquilo é um processo de inovação aberta. Ele está abrindo para que as pessoas possam sugerir. Bom, dentro do conceito do DIP, a integração é a coisa mais importante, como eu falei para vocês. É ter pessoas multidisciplinares trabalhando junto. E um dos itens mais importantes é ter o cliente próximo. Né? O simples fato de eu pegar uma ideia e compartilhar para que as pessoas consigam colocar sugestões dentro dessa ideia minha, já é um processo de inovação aberto. Né? Se eu abro, então, para o meu cliente, eu torno o processo ainda mais aberto possível. E se eu abro, então, para o meu concorrente, o processo ainda se torna melhor. Mas como que eu vou fazer inovação junto com o meu concorrente? Saibam vocês que existe dentro do Brasil uma associação das empresas automobilísticas que estão pensando em soluções conjuntas para a redução de poluentes e aumento da eficiência dos carros. Saibam vocês que a gente tem um local no mundo que chama Vale do Silício, onde estão as empresas mais inovadoras do mundo e que essas empresas se ajudam constantemente, mesmo elas sendo concorrentes. Então, desenvolver inovação aberta, trabalhar com o desenvolvimento integrado de produto, é você não ter medo de expor a sua ideia, até mesmo para o seu concorrente. E é você, mesmo sendo um concorrente, contribuir para o crescimento daquela pessoa que está entrando. Porque é melhor um mercado com bons concorrentes do que um mercado com concorrentes ruins, porque isso acaba com o mercado inteiro. Né? Então, o processo de desenvolvimento integrado de produto, ele depende de uma condição das pessoas de confiarem nas outras, tanto para ajudar quanto para receber ajuda. E aí uma palavra importante é o desapego. Muitas vezes a gente fica apegado com a ideia que a gente tem e não gosta de ouvir as críticas. E a crítica dentro do processo de inovação aberto, tanto quanto dentro do DIP, é o item mais importante. Então, toda vez que a gente faz um processo de inovação aberto, que o movimento das startups é bem isso, a gente coloca as pessoas aqui apresentando as ideias delas, que é o que a gente vai fazer amanhã, 2 horas, com o pessoal. E a banca, ela tem um objetivo, que é apontar as falhas. Ela não vai falar que o seu produto está bom. O objetivo da banca é apontar as falhas no seu produto, para que você consiga notar essas falhas e consiga melhorar seus produtos. Isso é inovação aberta, isso é desenvolvimento integrado de produto. Ok?